Bom dia a todos, obrigado aí pela presença. A gente vai falar um pouquinho sobre automação e controle, mas de um foco de diferenciação. Vou tentar mostrar para vocês algumas coisas sobre automação para a gente poder se diferenciar no mercado aí cada vez mais competitivo. Meu nome é Fábio Cardoso, sou engenheiro da Every Control. A Every Control está em São Paulo, mas atende aí o Brasil todo, né? E o nosso propósito é fornecer solução de automação para qualquer tipo de processo, né? Nossa especialidade são processos térmicos, refrigeração, ar-condicionado, cozinhas industriais principalmente, mas qualquer coisa que estiver ao nosso alcance. Queria saber de vocês, quem trabalha aí com refrigeração aí? Levanta a mão. Um ar-condicionado. Qualquer coisa que faz frio. Beleza. Bom, se forem surgindo dúvidas aí, fiquem à vontade para perguntar. E vamos lá. Bom, primeiro, a Every Control Solutions, né? A gente tenta ter soluções, desde as soluções mecânicas, termômetros, termostatos, timers, né? Até as soluções digitais de alto volume, controladores parametrizáveis, que são aqueles controladores que já tem a lógica ali dentro dele, mas tem alguns parâmetros que você pode alterar o funcionamento, mas a lógica você não consegue alterar. E também temos controladores digitais programáveis. Nos controladores programáveis, a gente vai escolher o que aquele controlador vai fazer. Ele é um hardware e a gente vai fazer um software para ele funcionar do jeito que a gente quer. E a gente chega até a ter kits para instaladores, retrofits ou OEM, que são kits com quadro elétrico já montado, pronto para instalar. A Every Control não faz instalação, a gente vende solução para os instaladores ou para quem precisar delas. O objetivo nosso é criar diferencial, é fazer um pouco mais, ter uma característica a mais, alguma coisa a mais. Essa é a nossa ideia. E fornecer solução no nível que quem está comprando precisa. Eu preciso só do controlador? Ok, só o controlador. Eu preciso da solução completa? Está aqui a solução completa. Essa é a ideia. Então, controle e automação. Os controladores mecânicos, eles têm algumas características. Eles custam muito barato, porque eles são produzidos em volume muito grande. Eles têm uma baixa precisão. Um termostato chega a ter um diferencial de até 7 graus, dependendo do termostato com diferencial fixo. E você não consegue se diferenciar. Quando você compra um termostato, qualquer pessoa pode olhar aquele termostato, comprar um outro igual e colocar no lugar. Então, o nosso propósito funciona, para o propósito dele funciona muito bem, mas no intuito de criar diferencial ele não é muito efetivo. Depois a gente tem os controladores digitais, que são aqueles controladores de resfriados, congelados, de aquecimento, são os controladores que vocês, quem trabalha mais com refrigeração já está bem acostumado com esse tipo de solução. E ele é muito bom para aquele propósito de fazer funcionar uma câmara frigorífica, um balcão frigorífico. Para ele funcionar, ok, ele funciona bem. A gente vai tentar mostrar aqui um pouco mais do que isso. A nossa solução tem alguns diferenciais, a frontal é touchscreen, não tem botões, então não tem desgaste, o display é um pouquinho maior, os ícones são coloridos, então a gente tenta se diferenciar em alguns quesitos. Depois a gente tem o controle programável. Ele tem um custo mediano, que é maior do que o parametrizável. Ele já tem uma precisão muito grande, você pode colocar a inteligência dentro dele, e ele te proporciona uma diferenciação muito grande. Dependendo do que você vai colocar lá, você pode diferenciar o teu produto de um produto concorrente só com o software que você colocou ali dentro. E aí tem outras soluções programáveis também, que é um controlador programável com web server. O web server, trocando em miúdos, ele tem uma página de internet ali dentro dele, você conecta na rede, você consegue acessá-lo. Então a gente consegue se diferenciar um pouco mais ainda. Então são essas soluções.
Então, bom, nossa premissa para diferenciação, né, a gente pega uma frase aí do Michael Porter, que no longo prazo somente sobrevivem o líder em preço e o líder em diferenciação. Isso quer dizer o quê? Lá na frente, quem vai tender a se dar melhor é sempre o cara que tem o preço mais barato ou quem tem o melhor produto. Todo mundo que está no meio, sobrevive, mas é muito mais difícil. Porque sempre vai ser atacado das duas pontas, dos dois lados. Sempre vai ter alguém mais barato que você e alguém melhor que você. Então é difícil estar nessa situação. É uma aula de estratégia. Para você ser líder em preço, o que você vai precisar fazer? Você vai ter que primeiro ter uma margem muito baixa. Ninguém consegue ter o preço mais barato de todos e ainda ganhar um monte de dinheiro. Não faz sentido. Você vai ter que ter um volume muito alto. Você vai ter que produzir muito e muito rápido, com uma alta produtividade. E qualquer erro representa um problema grande para você. Você vai ter que ter um produto mais simples possível. Para você fazer volume, você vai ter que ter um produto que muitas pessoas usem. Enquanto você está se diferenciando, não. Você vai ter um produto que uma pessoa usa. Então você vai ter que ser muito simples. Você vai competir com informalidade. Porque você vai lá, coloca lá o seu preço o melhor possível, aí vai lá alguém que vai vender com menos imposto, porque não paga imposto. E aí você vai fazer o quê? É complicado. Você tem um risco alto com uma variação de volume em clientes grandes. Você tem o melhor preço, está voando, tal, vende naquela empresa gigantesca lá, está feliz da vida. Aí aquele cara decide trocar, e aí? Aquele grande volume que você tinha, você não tem mais o que fazer com ele. Então é um risco grande também. Você vai ter que ter uma alta eficiência em compra, você vai ter que comprar muito bem. Para você ser líder em preço, você vai ter que comprar melhor que todo mundo. Nem sempre é muito simples isso. Isso tudo, você vai ter que cobrir preço de concorrência. Para você ser líder em preço, sempre vai ter alguém querendo tomar o teu lugar também. Isso tudo é para mostrar como é difícil ser líder em preço. E depende de estrutura, depende de investimento, depende de um monte de coisa. Então, eu estou aqui para mostrar para vocês hoje que ser líder em diferenciação é acessível, é muito mais acessível a quase todo mundo. Então, no circuito de refrigeração, você tem lá um compressor. Todo circuito de refrigeração vai precisar de um compressor. Tem 3 ou 4 players no Brasil, fornecedores para esse tipo de produto. Evaporador, tem um monte de fornecedor. Só que varia pelo preço do cobre. Então é difícil você se diferenciar também. Válvula de expansão, tem um valor agregado muito baixo. E tem bastante gente que tem também. E o que sobrou? A automação, que vai controlar tudo isso aí. Então, a minha premissa é que a automação é a maneira mais barata e segura de você diferenciar o seu produto ou o seu serviço. Até porque se você achou um compressor que é o melhor do mundo, te dá 25% de economia. Muito legal. Você fez a primeira venda, na segunda o teu concorrente vai ter o mesmo compressor que você. Ele olhou lá, perdi por quê? Porque esse compressor é bom. Beleza, eu vou comprar também. Vou comprar também, o cara vai lá e compra. E mesma coisa, evaporador, mesma coisa, válvula de expansão. No circuito de refrigeração não tem muito mais coisa que isso. Na automação não. Aí vai ver lá, pô, o meu sistema rende mais do que o seu. Por quê? Não, porque o controle é melhor. Beleza, então como é que eu vou chegar nesse mesmo rendimento? Pô, comprei o mesmo compressor, o mesmo evaporador, a mesma válvula de expansão, e aí, não chegou. Por quê? Porque o lugar está dentro do controlador. O controlador é programável. Se o controlador for parametrizado, beleza, ele compra o mesmo controlador, põe os mesmos parâmetros, o resultado é o mesmo. Se o controlador for programável, não, ele não consegue fazer isso. Então, é um jeito de você se diferenciar. Essa é a ideia. Então, o líder de diferenciação é o que eu falei, tem mais segurança em relação à sua diferença, a diferença que você criou. Ele transporta o conhecimento do engenheiro, do técnico, para dentro do controle. Então, eu sei que o cara vai colocar set point de tanto lá, mas pelo meu conhecimento, ele vai funcionar
melhor dentro de uma outra faixa. Então eu não deixo ele colocar no setpoint que uma faixa que não é boa para o equipamento. Então tem uma série de coisas que dá para a gente fazer. E a solução é pensada de uma forma completa, né? Levando em conta os processos ao seu redor e eleva o nível de impacto no seu negócio. Mas tem que pensar a solução não só como fazer funcionar as coisas, né? Tem muito mais coisa envolvida no equipamento ou no serviço do que simplesmente gelar, né? Tem manutenção, né? Tem alarmes. Quando a sonda de temperatura sai, né? O que acontece? Não sei. Depende do que o cara programou lá, se ele lembrou disso, não lembrou, né? Então, todas essas coisas vão estar dentro da lógica de um controlador. Isso pode se tornar a diferenciação. Então, a ideia é essa. Essa aqui é uma experiência de vendas complexas, né? A sua solução, ela pode impactar o seu cliente de diversas formas. Se você prover uma ferramenta para ele, né? Pô, legal, é uma coisa importante para ele, mas é só uma ferramenta, você pode substituir por outra ferramenta. Se você impacta ele no nível operacional, né? Você vai dar uma aplicação para ele, já é uma coisa mais importante do que você só dar uma ferramenta, já é um pouquinho mais difícil, né? Se sua solução muda comportamento, evita desperdícios, a sua solução fica mais importante ainda. Ela está mudando cultura dentro da empresa e o resultado financeiro melhora, porque diminui os desperdícios. Depois tem o resultado financeiro também. Estou reduzindo energia, estou precisando de menos gente. Tem uma série de coisas que a sua solução pode proporcionar. Risco político, em nível político. Por exemplo, você tem lá um hospital que tem uma regulamentação. Se o seu sistema de automação faz o hospital se enquadrar naquela regulamentação, naquela norma, aí a tua solução ela vai ser analisada de uma outra forma porque ele está comprando, né? E em nível estratégico, você está dando para o cara uma coisa que ninguém mais tem. Quando ele for apresentar aquela solução que você fez para ele, ele vai ter uma vantagem estratégica no mercado dele. Então, quanto mais para baixo, quanto mais estratégica for a solução que você apresentar para o seu cliente, mais valor você vai ter para ele. Se for lá só, gelou, funcionou, beleza, você não tem importância quase nenhuma. Por quê? Porque quase qualquer profissional consegue fazer as coisas funcionarem. Então você vai ter a preferência competitiva quando a sua solução for mais completa e proporcionar mais racionalidade de recursos, todas essas coisas, né? E na automação você consegue, dependendo do sistema, chegar em todos esses níveis. Bom, quando a gente se diferencia, né, não adianta a gente ter o melhor produto do mundo em casa, lá no laboratório, né? Se você criar um diferencial competitivo, é imprescindível comunicar. A gente tem que vir aqui, dar palestra, falar com as pessoas, porque ninguém vai pegar o telefone e você tem alguma coisa aí que ninguém tem? Então a gente está aqui comunicando, tentando mostrar para vocês que isso é importante, mas quando você se convenceu que se diferenciar é importante, você também tem que comunicar, tem que deixar o mercado saber que você tem uma solução que é melhor do que as outras. Então você vai ter que ter vendas ativas, você vai ter que ligar para as pessoas não vão ligar para vocês. Marketing ativo, fazer propaganda, fazer eventos, essas coisas. E o boca a boca é uma coisa importante, porque quando você faz um negócio bem feito, você cria um diferencial, as pessoas conversam. Tô com esse mesmo problema, tem um cara que fez lá pra mim, resolveu, me ajudou pra caramba, liga lá pra ele. E assim as coisas vão crescendo. Então, essa é a ideia. Bom, a gente tem um produto, né, que a gente julga ser não uma novidade, né, mas que a gente consegue criar mais diferenciais dentro dele. É um controlador programável, né, CPRO Kill Node, é um controlador
que dentro dele tem um web server. Hoje é uma coisa importante você ter acesso a informações do controlador, não estando só na frente dele, né? Tendo em outro lugar na empresa ou tendo fora da empresa. Então, ele tendo um web server ali dentro, ele te proporciona muitas coisas interessantes, monitoramento, tudo isso. E ele tem também um data logger, né? Ele tem também um data logger ali dentro, né? Então você consegue extrair informação, ver o que aconteceu nos outros dias, né? Então é uma fonte de diferencial bastante interessante. É um controlador programável, né? Como eu disse, para você programá-lo, qualquer pessoa que tenha conhecimento de programação pode. O ambiente de desenvolvimento é gratuito, né? Então baixou lá na internet, fez o registro, pode programar. No ambiente de desenvolvimento você vai conseguir fazer as lógicas e fazer o web server também dessa forma de tabela, que é bem simples, né? Então a gente pode fornecer só um hardware para vocês e vocês fazerem o resto do serviço. A gente pode fazer esse serviço também, entregar para vocês o controlador pronto já, programado, pronto para funcionar. Ou a gente pode entregar o projeto de elétrica também pronto, que é o quadro elétrico montado, com um acionamento, tudo prontinho só para instalar. Então essa é a nossa ideia. E no projeto, né, quais são os componentes de custo? Né? Como é que a gente sabe, como é que a gente dá um orçamento para vocês? Né? A primeira coisa em qualquer projeto de automação é a lista de pontos, que são pontos de controle. Né? Eu quero controlar um ar-condicionado, então a primeira coisa eu tenho que medir temperatura, é o primeiro ponto de controle. Mas são 5 máquinas, então eu vou medir uma temperatura para cada máquina. Então são 5 entradas analógicas. Então, tendo a lista de pontos, a gente já consegue selecionar um hardware. Selecionando o hardware, a gente vai fazer um diagrama elétrico da automação. Depois, o que a gente precisa? Né? Selecionado o hardware, a gente precisa entender como é que ele funciona, como é que ele tem que funcionar. Então vamos lá, precisamos de um descritivo de funcionamento. Aí entra o conhecimento de engenharia, de manutenção. Já apanhei pra caramba com isso, então vamos colocar dentro do controlador uma solução e não deixe isso acontecer novamente. Tudo a gente consegue colocar dentro do controlador. Tudo. Sempre uma questão de tempo e dinheiro. Essa é a beleza do negócio. E aí, com o descritivo de funcionamento, a gente vai avaliar a complexidade do software, né, e vai dimensionar o tamanho do serviço. Quantas horas eu estimo que eu vou demorar para fazer aquele software. Depois vai se gerar um manual do controlador, né? E se a gente for para o próximo passo, a gente precisaria das potências e voltagens dos acionamentos para dimensionar os componentes elétricos, né? E fazer o projeto de layout e finalizar com o quadro de comando. Então, para você saber quanto custa a solução, você precisa dessas informações aqui para poder chegar, no final das contas, vai custar tanto. Essa é a ideia. Uma outra coisa importante na área de automação, bem importante, né? É um projeto multidisciplinar. Então você vai precisa de conhecimentos de elétrica, para você conhecer os acionamentos, tem que conhecer a amperagem, comando, potência, tudo isso. Um profissional diferente do de elétrica é o de eletrônica. Parece que é a mesma coisa, mas são coisas muito diferentes. O cara de elétrica mexe com contator, adjuntor, cabo. O cara de eletrônica mexe com transistor, resistor, microcontrolador. São coisas diferentes, mas que estão se relacionando aí. Depois, precisa fazer programação, que